Olá, meus amigos, sou o professor Vitor Stuck. Eu vim falando um pouquinho sobre processo do trabalho com vocês. Dicas importantes para a prova. 3 assuntos são os assuntos mais cobrados. O primeiro assunto é procedimento. Então, lembrem-se que os procedimentos na área trabalhista, eles se dividem, entre procedimentos comuns e procedimentos especiais. Os procedimentos comuns, nós temos o procedimento ordinário, sumário e sumaríssimo. Em relação aos procedimentos especiais, eu daria destaque a 2 deles: o dissídio coletivo e o inquérito judicial para apuração de falta grave. Em relação ao procedimento ordinário, a gente precisa lembrar de uma linha do tempo. Então vamos tentar fazer uma revisão rápida para a gente lembrar dos principais pontos do procedimento ordinário. E aí rapidinho eu faço uma diferença para o sumaríssimo. O ordinário e o sumário são muito parecidos, tá? É importante falar isso. Quando o trabalhador ajuiza a reclamação trabalhista, o judiciário, em 48 horas, ele expede a notificação. Essa notificação é encaminhada ao correio e o correio tem 48 horas para entregar para o réu, para a reclamada. Do recebimento da notificação, começam a surgir 2 prazos. O primeiro deles é um prazo mínimo de 5 dias para a realização da audiência. O outro prazo é um prazo máximo, também de 5 dias, para a apresentação da exceção de incompetência territorial. Porque veja só, se o autor ajuizou uma ação no local errado, o procedimento a ser adotado é o procedimento da exceção de incompetência. Ao passo que, se ele entrou com uma ação materialmente incompetente, ou seja, o assunto não é de competência da Justiça do Trabalho, ele tem que fazer isso por meio de preliminar de contestação. Então, recebeu a notificação, mínimo 5 dias para audiência, máximo 5 dias para apresentação da exceção de incompetência. A audiência é um ato único em que muitas coisas acontecem, são na verdade 8 fases mínimas, essenciais. A primeira dessas fases é a primeira tentativa de conciliação. Então, o autor e o réu estão em audiência, o juiz tenta fazer a conciliação. Se houver conciliação, o processo acaba. Se não houver, o juiz formaliza o recebimento da defesa. E eu lembro esse ponto como algo muito importante. O recebimento da defesa envolve a apresentação verbal em 20 minutos ou, caso ela tenha sido entregue por escrito, o advogado tem que fazer o protocolo pelo PJE até antes do início da audiência. Depois do recebimento da defesa, as partes vão ter oportunidade para ver a defesa e impugnar os documentos, e começa a fase de instrução. O juiz vai ouvir o depoimento pessoal das partes, a oitiva de testemunhas, e cada parte pode levar até 3 testemunhas, no ordinário e no sumário, no sumaríssimo até 2. Depois, ele dá a oportunidade para as partes apresentarem as razões finais, faz uma segunda tentativa de conciliação e, se não conciliar, ele profere a sentença. Essa audiência estruturada é uma audiência única. Se o autor faltar essa audiência, o processo é arquivado e aí ele é obrigado a pagar 2% de custas e, se ele justificar em 15 dias, ele fica isento do pagamento dessas custas. Já o réu, se ele faltar, acontecerá a revelia, que é a ausência de defesa, e também, por consequência, a confissão. Confissão é presunção de veracidade dos fatos alegados pela outra parte. Tem um detalhe importante, que é em relação ao não comparecimento do réu, mas comparecimento do advogado. Porque a CLT diz assim: se o réu faltar, mas o advogado comparecer, ele pode juntar a defesa e os documentos, o que de certa forma relativiza o conceito de revelia e de confissão. Se todos comparecerem na audiência inicial, agora fracionada, na audiência inicial em que só haverá a tentativa de conciliação e apresentação de defesa, o processo vai ser arquivado se o autor faltar, e se o réu faltar, a mesma história, revelia e confissão. Se o advogado estiver presente, ele junta a defesa e junta os documentos. Agora, se todo mundo comparecer na audiência inicial e não comparecer na audiência de instrução, vai acontecer a chamada confissão, para a parte que faltar. Confissão é presunção de veracidade dos fatos alegados pela outra parte. Em relação à estrutura do procedimento, nós temos, desde a distribuição da ação até a sentença, no procedimento ordinário e sumário, esses principais pontos. Lembrando que a parte pode entrar com a ação sem advogado, no uso do jus postulandi. O TST proíbe o uso do jus postulandi em certas situações. Então, veja só,
Durante toda essa fase do procedimento ordinário, sumário ou sumaríssimo, não precisa de advogado. Ele pode fazer tudo isso sem advogado. Veio a sentença, agora a gente vai começar a fase recursal. Na fase recursal, uma parte dela não precisa de advogado e uma outra parte necessariamente precisa de advogado. Então, a ideia é a seguinte: na parte em que não precisa de advogado, da vara do trabalho cabe recurso ordinário para o TRT, não precisa de advogado. Agora, do TRT para o TST é recurso de revista. Aí o TST entende que só dá para fazer esse recurso com advogado. E essa súmula 425 do TST também fala que precisa de advogado para propositura de ação rescisória, ação cautelar e mandado de segurança. Bom, nessa estrutura toda, nós temos o procedimento ordinário, sumário e sumaríssimo. Tem uma pequena diferença em relação ao sumaríssimo, porque lá está escrito que ele não pode ser utilizado contra a administração pública direta, mas pode ser contra a administração indireta. Também que entre a distribuição da ação e a realização da audiência, prazo máximo de 15 dias, e caso a audiência, que é obrigatoriamente una no procedimento sumaríssimo, precise ser prorrogada, a prorrogação tem que durar no máximo 30 dias, salvo se o juiz justificar. Isso em relação a procedimentos. Em relação a recurso, um ponto importante: a questão de cabimento recursal e dos pressupostos. Vamos lembrar? Pressupostos recursais, nós temos duas grandes ordens, né? Os intrínsecos ou subjetivos e os extrínsecos ou objetivos. Os intrínsecos, capacidade, interesse e legitimidade. Os extrínsecos, cabimento, adequação, tempestividade e preparo. Quando a gente fala em tempestividade, guarda, todos os recursos são interpostos no prazo de 8 dias, com 2 exceções. Os embargos de declaração em 5 e o extraordinário em 15. De resto, todos os recursos são interpostos no prazo de 8 dias. Quando a gente fala em cabimento recursal, tem 2 exceções. Não cabe recurso das decisões proferidas pelo procedimento sumário, salvo se ofender a Constituição, e também não cabe recurso das decisões interlocutórias. Aí a gente tem a exceção da súmula 214, letra C. Em relação à adequação, um destaque importantíssimo que cai muito na prova é a hipótese de cabimento da vara do trabalho e do TRT. Então veja só, a ação proposta na vara do trabalho tem por resposta, quando a decisão é definitiva ou terminativa, uma sentença. Dessa sentença cabe recurso ordinário para o TRT. Então entrou com a ação, cabe recurso ordinário. Agora, entrou com a ação e a decisão foi a homologação de um acordo, homologou o acordo, não cabe recurso. Agora, se for aquela petição homologatória de acordo extrajudicial, não cabe recurso quando homologa, mas quando não homologa, diz a lei no artigo 855-D da CLT, que é sentença. Se é sentença que não homologa, também cabe recurso para o TRT. Agora, o recurso ordinário que vai da vara do trabalho para o TRT, julgado no TRT, está sujeito a um recurso chamado recurso de revista para o TST. Recurso de revista para o TST. Quando a ação é de competência originária do TRT, o processo começou no TRT. Então, por exemplo, um juiz é uma autoridade coatora que ofende um direito líquido e certo, não amparado nem por habeas corpus, nem por habeas data, e não sujeito a recurso, né, profere uma decisão que ofende esse direito da parte, a parte pode impetrar o mandado de segurança. Esse mandado de segurança, ele é necessariamente impetrado diretamente no TRT. Também, por exemplo, cabe recurso, cabe ação originária no TRT do dissídio coletivo. A ação rescisória da sentença que transitou em julgado na vara do trabalho é de competência originária do TRT. Então, vamos pensar assim, todas as possibilidades das ações que são originadas no TRT têm por resposta ou uma sentença normativa ou um acórdão. Essas decisões, que são fruto de uma ação de competência originária do TRT, elas estão sujeitas a recurso ordinário. Então, recurso do TRT para o TST. E em relação ao TST, os recursos cabíveis no TST, não importa a decisão, né? Se for acórdão que julgou recurso de revista, que julgou recurso ordinário ou que julgou uma ação de competência originária do TST, o recurso ele é necessariamente
embargos no TST. Tranquilo? Em relação aos recursos, cabimento e adequação, são esses. Tempestividade, já falamos. Para fechar, preparo. O preparo é a junção de custas e de depósito recursal. As custas são calculadas na base de 2% sobre o valor ou da causa, ou do acordo, ou da condenação. O valor da causa, o cara faltou na audiência inicial. Arquiva o processo, 2% sobre o valor da causa. É essa a possibilidade. Entrou com a ação, fizeram acordo, 2% sobre o valor do acordo. Agora, entrou com a ação e teve sentença, aí a parte sucumbente que recorrer, ou seja, aquele que foi condenado, vai ter que pagar custas na base de 2% sobre o valor da condenação. 2% sobre o valor da condenação, para poder recorrer. Ficam isentos do pagamento das custas os beneficiários da justiça gratuita, a União, Estados, municípios, Distrito Federal, suas autarquias e fundações e o Ministério Público do Trabalho. Em relação ao depósito recursal, nós temos uma outra circunstância, uma outra característica. O depósito recursal ele é feito pela empresa devedora e tem um teto do TST. Então ele deposita o valor da condenação até o teto do TST. Tranquilo? Lembrando que as pessoas que são beneficiárias da justiça gratuita, as entidades filantrópicas e as pessoas, né, com as exceções previstas no parágrafo 10 do artigo 899 estão isentas do pagamento do depósito recursal. E aquelas que estão no parágrafo 9º, empregador doméstico, microempreendedor individual, pequena empresa, empresa de pequeno porte, elas são cobradas no valor do depósito pela metade. Para fecharmos a parte de recurso, lembrando de um ponto que cai muito na prova, que é a fase executória. Um título executivo, ele precisa estar líquido. Se ele não estiver, a gente tem que fazer a liquidação da sentença. Então, a liquidação ela é feita por cálculos, artigos ou arbitramento. O juiz decide a forma, apresenta-se a conta, o juiz recebe a conta e ele tem que dar a oportunidade para outra parte ou para as outras partes, porque ele pode falar para o autor, para o réu ou para o contador apresentar as contas. Então, se o autor ou o réu apresentar, o juiz fala para a outra parte. Se o contador apresentar, o juiz fala para as duas partes. Da apresentação da conta em 8 dias, impugnação. Da impugnação, o juiz vai homologar a conta que ele entender mais adequada e expedir o mandado de citação e penhora. Ele fala para o devedor, devedor, em 48 horas pague, se você não pagar você pode garantir, mediante depósito, seguro, nomeação de bens ou, se não fizer nada, penhora forçada. Da garantia do juízo, ele vai ter a oportunidade agora de apresentar os seus meios de defesa. O devedor apresenta embargos em 5 dias e o credor impugnação no prazo de 5 dias. Em relação à decisão desses dois meios, uma única decisão julga tudo, a sentença. Se essa sentença for possível de recurso, o recurso cabível é o recurso de agravo de petição, que é o recurso na fase de execução. Então lembra dessa linha executória que ela cai muito na prova. Então lembrando, procedimentos, recurso e execução são os principais temas. Estamos juntos até a sua aprovação. Um abraço.